No Japão, um time de basquete do ensino fundamental se sobressaiu com os jogadores conhecidos como a Geração Milagrosa. Os garotos venceram vários campeonatos seguidos, mas depois disso, cada um seguiu seu caminho em colégios diferentes. O mais estranho e mais amigável deles decide entrar em uma escola nova para mostrar que o basquete não se trata apenas de quem é o melhor jogador. E galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, sério mesmo, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 7.304 likes. E agora bora lá. No início do ano letivo do Colégio Particular Seirin, alguns alunos estão anunciando as inscrições nas equipes esportivas da escola. Os amigos Koganei, Izuki e Mitobi entregam panfletos do clube de basquete. De repente, chega um cara alto chamado Taiga Kagami. Ele vai com Koganei até a mesa de inscrição, onde um cara chamado Ryuga e uma garota chamada Riku Aida estão recebendo as inscrições. Na ficha, ela vê que ele estudou ensino fundamental nos Estados Unidos, o país de origem do basquete. Mas estranhamente, ele não descreveu um motivo para participar na ficha. Eles pegam também outra ficha de inscrição de alguém chamado Tetsuya Kuroko, mas ainda não lembra de quem era. Porém, na ficha diz que ele veio da escola Teiko de ensino fundamental, e por estar no primeiro ano, eles acreditam que esse aluno seja da tal Geração Milagrosa. Depois, na quadra, Aida se apresenta como a técnica da equipe. Ela pede para os novatos tirarem as camisetas para ela fazer uma avaliação física. Aida tem uma habilidade incrível de analisar as estatísticas de uma pessoa só de olhar para a estrutura física, sabendo dizer, por exemplo, quantos pulos laterais alguém consegue dar em 20 segundos. Isso tudo porque o pai dela trabalhava como preparador físico e fazia avaliações para fazer os programas de treinamento dos clientes. Com a convivência, ela aprendeu a analisar que nem ele. Quando chega a vez de Taiga, ela se impressiona ao ver que ele já tem ótimas capacidades e ainda tem bastante potencial. Depois disso, ela vê que tá faltando o tal Kuroko e acha que ele não veio para avaliação, mas logo o cara de cabelo azul aparece na frente dela dizendo que tava ali o tempo todo, mas ninguém tinha visto ele. Ela também se surpreende com as estatísticas do Tetsuya. Enquanto Aida volta para casa de ônibus, é revelado que ela se surpreendeu porque Kuroko tem todas as habilidades abaixo da média e que já tá quase nos limites. Sendo assim, não é possível que ele tenha sido titular do time de Teiko. Enquanto isso, em uma quadra, Taiga pratica sozinho quando percebe Kuroko no mesmo local. Kagami acha estranho, pois normalmente consegue diferenciar jogadores fortes de jogadores fracos apenas pelo cheiro, mas Tetsuya não tem cheiro nenhum, então ele desafia o cara para um mano a mano e Kuroko aceita porque também queria isso. Eles começam e Kuroko demonstra ter pouca habilidade, mal consegue ter posse de bola porque o Taiga toma dele rapidamente. Depois da partida, Taiga comenta que ele é muito ruim, que não deveria nem tentar jogar basquete porque não tem talento para isso, mas Tetsuya diz que já sabia que Taiga era melhor que ele, porém não concorda sobre a questão do talento e finaliza a conversa dizendo: eu sou uma sombra. No outro dia na escola, os novatos são colocados para jogar com os alunos do segundo ano. Já no início da partida, Taiga mostra grande desempenho, cravando várias entradas e fazendo jogadas incríveis, enquanto Kuroko mal conseguia jogar. Taiga estava carregando o time dos novatos sozinho até que Koganei, Izuki e Ryuga se reúnem para marcar o cara, os três de uma vez. Isso torna o jogo mais difícil para os novatos e os veteranos acabam virando. Quando o time do segundo ano tá ganhando de 31-15, um dos novatos diz que já tá cansado. Taiga briga com o cara, mas Kuroko dá uma joelhada por trás para bambear as pernas dele, aquela brincadeira de quinta série, sabe? Quando a partida é retomada, Tetsuya pede para outro aluno passar a bola para ele, e acontece algo impressionante. Sem ninguém ver, o novato mais adiante recebe a bola e marca uma cesta. As jogadas seguintes são igualmente esquisitas, ninguém consegue ver quem tá fazendo esses passes, até que Aida percebe que Kuroko tá usando a própria falta de presença para direcionar as jogadas sem o outro time perceber. Ele é praticamente um fantasma. Aida já ouviu falar de um cara assim da Geração Milagrosa, mas não achava que fosse verdade. Os novatos conseguem aumentar a pontuação, chegando a ficar com 36-37, e na cesta da virada, Kuroko consegue decepcionar, acertando apenas o aro. Porém, Taiga aparece para finalizar a pontuação, finalmente garantindo a vitória do primeiro ano. Depois de se encontrarem por acaso em uma lanchonete, Taiga e Kuroko andam pela rua quando Taiga pergunta sobre a tal Geração Milagrosa, e Tetsuya diz que ele não teria chance contra eles. E quando Taiga diz que vai se tornar o melhor jogador do Japão, Kuroko acha que é impossível, mas que quanto mais forte for uma luz, mais escura fica uma sombra, o que deixa o brilho da luz ainda mais evidente. Então Tetsuya diz que vai ser a sombra da luz de Taiga para que ele se torne o melhor do Japão. No dia seguinte, empolgado para jogar contra os caras da Geração Milagrosa, Kagami vai até Aida para pedir para entrar no clube oficial da escola e descobre que Kuroko também teve a mesma ideia. Ela diz que eles são bons e tem vaga reserva no time, então eles podem entrar. E em seguida ela entrega para ele o formulário de inscrição, mas avisa que só vai receber o formulário na segunda-feira às 8h40 no terraço. Chega o dia e Kuroko
Kuroko, Taiga e outros 3 alunos vão ao terraço entregar os formulários. Aida propõe um desafio que também fez com os alunos do segundo ano no ano anterior, que é gritar os objetivos que cada um tem para esse ano para os alunos ouvirem lá embaixo, e quem não conseguir cumprir vai ter que voltar ali sem roupas e confessar o amor pela garota que gosta. Taiga é o primeiro, ele grita que vai derrotar a geração milagrosa e se tornar o melhor do Japão. Os outros 3 também fazem as promessas, mas na vez de Kuroko ele pega o megafone porque não consegue falar muito alto. Porém, antes dele começar a falar, o diretor da escola aparece e dá uma bronca em Aida porque no ano anterior ela disse que não faria mais isso. Depois Kuroko e Taiga se encontram de novo na mesma lanchonete por acaso. Taiga pergunta por que ele tá jogando basquete e por que não foi para uma escola de renome como os outros titulares da geração milagrosa. Kuroko responde que eles eram muito bons, mas tinham apenas um objetivo, que era vencer, e só Tetsuya não concordava com esse tipo de conduta, pois todos eram muito bons individualmente, porém não eram um time, por assim dizer. Quando Taiga pergunta se Kuroko quer derrotar a geração milagrosa do próprio jeito, ele diz que sim, que quer se juntar a Kagami para tornar esse time o melhor do Japão. Taiga então fala que não quer tentar isso, pois tem certeza que eles vão se tornar os melhores. No dia seguinte, Kagami chega na sala de aula e vê os outros alunos reunidos na janela. Ao se aproximar, ele vê que alguém escreveu na areia lá embaixo: "Seremos os melhores do Japão". Aida acha isso interessante, enquanto Kagami olha pra Tetsuya sabendo que foi ele. Depois no vestiário, Kogane encontra uma revista de basquete da época de quando Kuroko tava na Teiko, mas não tem nada falando sobre ele. Kuroko então revela que foram falar com ele, mas devem ter esquecido de publicar. Ele também conta que é diferente dos outros 5 membros, mas nesse momento o novato entra no local dizendo que parece estar tudo certo pra eles treinarem. Ele fala que Aida tava saltitando por aí, e os outros entendem que se ela tá animada significa que o próximo adversário será complicado. Durante o treino, Taiga mostra sua velocidade e dribla outro aluno antes de enterrar a bola na cesta. Depois do treino, os alunos ficam sabendo que vão jogar contra o time do colégio Kaijo, que tá em nível nacional e possui um jogador da geração milagrosa, o Ryota Kisei, que por sinal já tava na escola Seirin e fica cercado de garotas quando aparece na quadra. Isso porque além de ser um atleta, ele também virou modelo. Kisei conta que só passou ali só pra cumprimentar Kuroko, pois eram melhores amigos na escola Teiko. Porém Tetsuya fala que eles eram apenas colegas. Taiga desafia Kisei pra um x1 e o cara aceita e joga usando a roupa social mesmo. Eles mal começam e Ryota já marca uma cesta em uma jogada rápida depois de driblar Kagami e enterrar a bola exatamente como ele tinha acabado de fazer contra o outro aluno. Depois da partida rápida, Kisei pede pra Kuroko se juntar a ele no outro clube, mas Kuroko recusa, dizendo que já prometeu a Taiga que eles vão vencer a geração milagrosa. Chega o dia do jogo, que vai ocorrer na escola Kaijo, mas ao chegar lá, o time Seirin vê que vão usar só meia quadra. O técnico Takeyoshi diz que a outra metade vai ser usada para os alunos dessa escola continuarem treinando, pois não tem nada a aprender assistindo esse jogo. Ele também não reconheceu que Aida era técnica, ele achava que ela era ajudante. Por fim, o técnico vê que Kisei tá de uniforme, então fala que ele não vai jogar. Os outros titulares já são suficientes, se Kisei participar isso não vai ser uma partida amistosa. Essas atitudes de Takeyoshi irritam os alunos da Seirin, mas Kisei fala que se eles mandarem bem, o técnico pode se sentir forçado a pôr ele para jogar. Depois ele mostra onde fica o vestiário e diz que espera jogar com eles. Então Kuroko responde que ele não vai ter que esperar muito. Quando eles vão pra quadra, o juiz percebe que o time Seirin tá incompleto, mas Tetsuya aparece do nada na frente dele. Todos percebem que ele não tem presença nenhuma, inclusive o técnico da Kaijo, que acha que ele não é grande coisa. Do banco, Aida percebe que o físico dos adversários é bem melhor que do time deles. A partida começa e o time Kaijo sai com a bola, mas do nada Kuroko aparece surpreendendo o oponente enquanto rouba a bola. Os outros jogadores são mais rápidos, mas Tetsuya passa a bola pra trás, entregando pro Taiga, que marca a cesta em seguida, mas acaba arrancando o aro na enterrada. Eles percebem que os parafusos estavam enferrujados, mesmo assim não deveria quebrar tão facilmente. Sem a cesta em um dos lados, eles acabam tendo que usar a quadra inteira, e dessa vez Kisei vai participar. Vendo as estatísticas de Kisei, Aida percebe que ele é realmente um monstro, e nesse momento as meninas da escola ficam acenando pra ele. Os outros jogadores falam que isso acontece muito, e um deles até o repreende por acenar de volta. A partida continua e o time da casa volta com tudo, com Kisei cravando também uma enterrada, fazendo as meninas vibrarem ao vê-lo em ação. Com o andamento do jogo, Aida percebe que o ataque dos dois times está muito forte e as defesas, apesar de fazerem o melhor que podem, não estão conseguindo segurar os ataques. Na quadra, a disputa tá complicada pro time Seirin, mas quando a bola chega em Taiga, ele avança rapidamente acompanhado de Kisei. Mesmo em alta velocidade, Taiga consegue pular com o corpo para trás, lançando um fadeaway, porém Ryota consegue defender e aproveita para contra-atacar e fazer o mesmo movimento, acertando a cesta no processo. Depois disso, Kuroko
fala com o capitão Hyuga para pedir um tempo, pois já não tá aguentando o ritmo e também porque precisam acalmar o Taiga, que tá se esforçando demais, e isso faz o próprio Ryota aumentar o ritmo também, e isso é um problema para a equipe Seirin. Durante a pausa, as equipes repassam as estratégias e tanto Kisei quanto Kuroko falam um do outro, dizendo que o oponente tem um ponto fraco. Tetsuya revela que tá perdendo eficácia, enquanto Kisei afirma que depois de um tempo de jogo, Kuroko não vai mais poder usar a distração, e explica que o cara consegue fazer as pessoas desviarem o olhar dele de forma contínua, como se fosse uma ilusão. Ele faz isso naturalmente, mas com o tempo o time vai se acostumar com a presença dele, e Tetsuya vai se tornar mais evidente. De volta ao jogo, o time Kaijo consegue aumentar ainda mais a diferença de pontos, até que em um momento que a bola vai pra fora, Kisei aproveita para falar com Kagami, e depois de dizer que a diferença deles é muito grande porque tudo que Taiga faz, ele pode devolver em dobro, Kagami começa a rir de felicidade porque faz tempo que não dizem isso pra ele, já que nos Estados Unidos ele ouvia isso bastante. Taiga também comenta que descobriu o ponto fraco de Kisei, já que o cara é muito bom em copiar as jogadas, é impossível fazer isso contra alguém que ele não possa ver por não ter presença, ou seja, o ponto fraco dele é Kuroko. Depois de um intervalo, o segundo tempo começa. A marcação do Kaijo tá bem forte, mas em uma jogada inesperada, Taiga avança com Kisei, mas em vez de tentar outro fadeaway, ele retorna a bola para Kuroko, que aproveita a abertura de Kisei para passar de volta pro Taiga, que finaliza com uma enterrada. Essa cooperação muda o jogo e no próximo ataque, após receber a bola de Taiga, Kuroko manda para Hyuga, que marca uma cesta de 3 pontos, diminuindo ainda mais a diferença na pontuação. Os jogadores da Kaijo reconhecem que o capitão da Seirin tá jogando bem, mas também se preocupam com Kagami, principalmente agora que além dos passes invisíveis de Tetsuya, Kagami também começou a passar e isso muda completamente o jogo. Depois disso, Kuroko faz algo inesperado. Ele marca Ryota mesmo não sendo páreo, porém o objetivo era cooperar com Kagami, que marca ele depois de passar por Tetsuya. Mas tudo isso era só para Kuroko conseguir roubar a bola, enquanto eles travam Kisei para que Izuki marque a próxima cesta. Após mais um tempo de jogo, Kisei acaba acertando Kuroko sem querer. Ele fica meio tonto, apesar de dizer que tá tudo bem. Sem ele, para jogar com Kagami, a partida deve ficar mais difícil. Porém, ainda vê que não tem jeito. O time Seirin acaba tendo que substituir o garoto, e Kuganei entra no lugar. Izuki fala que Taiga deve ficar na defesa e deixar Hyuga no ataque, pois ele raramente erra um lance. E realmente, com a marcação de Kuganei e Mitobi, Hyuga marca a próxima cesta do time. A partida continua acirrada, mas chega o quarto tempo, e Seirin ainda tá com alguns pontos a menos. De repente, Kuroko levanta para continuar a jogar. Ainda permite um pouco relutante, mas eles voltam com tudo, chegando a empatar 82-82. Mas antes de virarem o jogo, Ryota começa a pegar melhor os passes de Tetsuya e impedir algumas jogadas dele com Taiga. Então o jogo volta a ficar equilibrado, até que chegando no final da partida, empatados em 98-98, Kuroko fala com Taiga, comentando que tem mais uma jogada que Kisei não pode copiar. É simples, mas só vai funcionar uma vez. Quando os dois avançam juntos e chegam até Kisei, Taiga passa para Kuroko. Kisei não acredita que ele vai lançar a bola porque ele só é bom nos passes mesmo. Porém ele lança e em seguida Taiga pula para finalizar com uma ponte aérea. Ryota também pula para tentar impedir, mas Taiga continua subindo para terminar a enterrada, sendo que a estratégia de Tetsuya seria marcar a cesta no último instante da partida para Kisei não conseguir copiar a jogada. Finalmente o time Seirin vence e com isso Kisei acaba chorando, sendo a primeira derrota dele. Depois disso os times se cumprimentam e se despedem. Depois que os alunos da Seirin se alimentaram, Kisei encontra Kuroko e chama ele para conversar. Em uma praça longe do time, Tetsuya responde as perguntas de Kisei sobre os objetivos e motivações dele. Ele conta que não estava mais gostando das condutas de Teiko e estava começando a odiar o basquete, mas ficou feliz quando encontrou Taiga Kagami, pois esse cara realmente ama o basquete. Taiga, que estava procurando Kuroko, encontra eles e ouve parte da conversa, quando Kisei fala que um dia Tetsuya e Taiga vão se separar porque ele está em desenvolvimento e logo vai ficar tão bom quanto os outros da geração milagrosa, e com isso ele vai se distanciar do basquete igual aos outros. Kagami então interrompe a conversa, mas antes de argumentar sobre o que ouviu, eles percebem alguns valentões na quadra da rua ao lado. Os caras estão incomodando os garotos que estavam jogando até agora e desafiam eles para uma partida. Quando os garotos vão bem, os valentões começam a jogar 5 contra 3 e depois de os garotos reclamar, eles ficam mais violentos, porém Kuroko interrompe, dizendo que isso é errado. Com isso, os caras aceitam resolver em outra partida de basquete. Taiga e Kisei se juntam a Tetsuya, sendo os 3 contra os 5 valentões. Obviamente, os 3 são muito superiores e vencem facilmente. Depois disso, Taiga questiona por que Kuroko foi se meter, e ele responde que só quis falar pros caras que isso era errado. Ryota fica feliz por finalmente ter jogado ao lado de Kuroko e vai embora. Os outros dois conversam sobre o que Kisei disse antes, e Kagami responde que Tetsuya não precisa se preocupar. Quando eles encontram o resto do time, a técnica pune Kuroko com um golpe de luta livre por ele ter desaparecido sem avisar. No dia seguinte, Hyuga reúne o time para falar das eliminatórias
eliminatórias intercolegiais. Ele conta que as escolas de Tóquio são divididas em 4 blocos e os vencedores de cada bloco entram na liga do campeonato. Dessa liga, as 3 melhores escolas se classificam pro intercolegial. Eles têm 3 semanas antes do primeiro jogo das eliminatórias. Hyuga também comenta que a escola mais forte no bloco deles é a Shutoku, que também possui um membro da geração milagrosa, mas eles só vão enfrentar essa escola na final do bloco. Eles aproveitam as semanas para treinar bastante até que finalmente chega o dia do primeiro jogo contra o colégio Shinkyo. Lá eles encontram o jogador Papa Mbai Siki, um intercambista de Senegal que tem 2 metros de altura. O cara chama Kuroko de criança por ser baixinho e fala que não acredita que o colégio Kaijo perdeu para esse time. Os times se preparam para a partida e a equipe de Shinkyo já começa na vantagem. Siki, ou pai, como o pessoal do colégio Seirin apelidou, é tão alto que nem Taiga consegue bloquear os lances dele, e o pai por sua vez acaba sendo uma barreira na defesa. Depois de um tempo de jogo, Siki começa a perder precisão e errar alguns lances, então Aida explica que depois de ver um jogo do time oponente, ela treinou Taiga com a técnica de defesa de Mitobi, que tem costume de marcar oponentes mais altos. É uma marcação individual que faz o oponente ficar desconfortável sem ter uma boa posição para fazer um lance. Com isso, Tetsuya também começa a entrar nas jogadas aparecendo sem o pai perceber para ajudar nos passes do time. A partir do segundo tempo, o time Seirin joga sem o Kuroko, pois ele tem um tempo limite e é bom poupá-lo. Mas mesmo sem o garoto, eles conseguem um bom desempenho, se mantendo ainda com a pontuação acima. Kagami começa a se esforçar ainda mais e consegue agora pular cada vez mais alto, impedindo assim os ataques de Siki, mas ainda tem a impressão de que ele tá exagerando. No quarto tempo, a equipe Shinkyo começa a marcar mais pontos e se aproximar da pontuação dos adversários. Com isso, Aida coloca Tetsuya para jogar de novo nos últimos 5 minutos e os passes dele fazem toda a diferença. A partida chega ao fim com o colégio Seirin vencendo por 79-67. Depois disso, eles continuaram jogando bem e venceram os 2 jogos seguintes sem muita dificuldade, nem precisaram de Kuroko. Até que no quarto jogo das eliminatórias, o time rival tá bem confiante, mas Taiga reconhece eles como os valentões que enfrentaram antes. Quando os caras percebem que vão enfrentar Taiga e Kuroko de novo, eles até se assustam e o colégio Seirin massacra os oponentes com um placar de 108-41. Assim eles chegam nas quartas de finais do bloco A. Apesar de estarem indo bem, Hyuga avisa que nos últimos 10 anos só tem 3 colégios que sempre conseguem representar Tóquio no intercolegial, que são eles Shutoku do leste, Senshikan do oeste e Seiho do norte. Esses colégios são conhecidos como os 3 reis de Tóquio, e agora Shutoku, que eles provavelmente vão enfrentar se chegarem na final das eliminatórias, também tem o Shintaro Midorima, jogador da geração milagrosa. Apesar de Seirin ter chegado à liga do campeonato no ano anterior, não tiveram chances contra os finalistas. No momento eles estão de espectadores no jogo da Shutoku. Taiga se levanta para cumprimentar os caras, mas Midorima se faz de desentendido, então ele escreve o próprio nome na mão do cara para ele não esquecer. Midorima continua com muito desdém porque o colégio Seirin perdeu para os 3 grandes reis, levando o triplo da pontuação dos oponentes, e provavelmente vão perder para o Shutoku na final desse ano. Porém, Kuroko aparece do nada e fala que eles não têm como prever com base nos resultados do passado, só saberão o vencedor quando jogarem. A partida é entre Shutoku e o colégio Kinka, e Shutoku já começa com uma vantagem absurda, abrindo uma diferença de 30 pontos já no primeiro tempo. Quando Midorima entra em ação, ele começa a fazer lançamentos muito longos e nem se preocupa com a direção da bola. Ele acerta todos os lances, até Tetsuya diz que nunca viu ele errar. A partida termina e Shutoku vence por 153-21. Depois de assistirem esse jogo, o clube Seirin se direciona para a próxima partida, que ainda vai acontecer nesse mesmo dia, sendo o segundo jogo deles no dia. Aida explica que isso também vai acontecer no último dia de jogo, onde terão a semifinal e a final do bloco no mesmo dia. Quando Kagami dá uma olhada na tabela, ele percebe que os outros 2 grandes reis de Tóquio também estão no mesmo bloco que eles, sendo que provavelmente vão enfrentar o colégio Seiho na semifinal e Shutoku na final, ou seja, serão 2 jogos muito difíceis no mesmo dia. Isso deixa os jogadores um pouco assustados, mas Taiga e Kuroko ficam empolgados. Depois de terem passado para a semifinal, chega o dia dos jogos difíceis, e o pessoal do Seirin tá meio tenso. Então Aida tem uma ideia e diz que vai beijar a bochecha de cada um se vencerem, mas isso não empolga o time. Então ela começa a gritar para eles se motivarem. Por fim, Hyuga faz um discurso dizendo que perderam pro colégio Seiho no ano anterior, mas melhoraram agora e tem boas chances de vencerem. Infelizmente, o time Seiho começa a partida muito bem, fazendo 12-0 com alguns minutos de jogo. Taiga tem dificuldade em passar da defesa de Tsugawa, um novato do time, e é justamente nesse quesito que os adversários são bons, na defesa
defesa individual. Nem os passes de Kuroko estão ajudando nesse jogo, porque a marcação é tão boa que ele fica sem ter pra quem passar a bola. As coisas começam a mudar quando Kagami consegue passar da defesa de Tsugawa pela primeira vez e finalmente marca a primeira cesta pro time Seirin. Depois de um tempo, Izuki faz um passe que parece perdido, mas Tetsuya faz a diferença, aparecendo do nada para repassar a bola pro Mitobi, que também marca uma cesta. Com outros bons lances, Seirin consegue empatar o jogo enquanto fura a defesa de Seiho mais facilmente. No segundo tempo, eles finalmente viram o jogo, usando principalmente as jogadas combinadas de Kuroko e Taiga para continuar marcando as cestas. Infelizmente, Taiga tá ficando muito cansado com a marcação e acaba cometendo alguns deslizes com toda essa pressão, marcando já 4 faltas na partida. Se ele fizer mais uma, ele vai ter que sair do jogo. Aida faz a substituição e Hyuga explica que já planejavam tirar Kagami e Tetsuya depois do primeiro tempo, porque eles precisam ser poupados pro próximo jogo contra Shutoko, que vai acontecer em seguida se eles vencerem o Colégio Seiho. Taiga insiste que consegue jogar as duas partidas, mas Kuroko fala para aceitar a decisão, pois confia nos veteranos. Sem os dois novatos, o time continua indo bem, fazendo boas estratégias contra a defesa de Seiho. Porém, a pressão de Koganei é mediana e ele acaba errando alguns lances. A partida chega no quarto tempo ainda bem equilibrada, mas Seirin tá com 6 pontos a menos. E em um momento de desespero para pegar a bola, Koganei acaba cambaleando e caindo. Ele bate a cabeça de leve e precisa ser substituído. Taiga quer voltar a jogar, mas querem que ele ainda descanse, além do fato de já ter 4 faltas. Sendo assim, Hyuga coloca Kuroko de volta para substituir Koganei. A partida é retomada e a presença de Kuroko, ou melhor, a falta de presença, faz uma boa diferença no jogo e os veteranos também não deixam a desejar. A partida foi complicada, mas quando tá quase acabando o último tempo, o Colégio Seirin vira o jogo novamente, agora com 70-69. Porém, pro desespero deles, o capitão do time Seiho marca outra cesta. Já nos últimos segundos, eles ainda mantêm a marcação individual, mas ainda na intenção de fazer outra cesta. Com a ajuda de Mitobi, Izuki consegue passar pela defesa e mandar a bola para Kuroko, que é acompanhado por Tsugawa, mas faz um movimento para confundi-lo e depois passa a bola pro capitão Hyuga, que finaliza com um lançamento à distância, marcando assim a cesta da vitória, e o Colégio Seirin vence de 73-71. Tsugawa tem dificuldade em aceitar a derrota, mas o capitão reconhece que a equipe Seirin é mais forte. Por fim, o garoto pergunta o nome de Kuroko e diz que não vai esquecer dele. Depois, quando Koganei e Kuroko vão ao banheiro, eles encontram Takao, um jogador do Colégio Shutoko, o próximo adversário, e Koganei percebe que o cara notou a presença de Tetsuya quando se aproximou. Mais tarde, no mesmo dia, as equipes se preparam para a partida. Midorima trata Kagami com desdém, mas ele não se abala. Só responde que tá frustrado e irritado, mas transformou esses sentimentos em energia para derrotar Midorima. Quando a partida começa, em vez de focar na defesa, Aida fala para atacar com tudo, porque precisam dominar logo no primeiro tempo. Kuroko faz de novo um lançamento para Taiga finalizar com uma ponte aérea, mas surpreendentemente Midorima consegue bloquear a finalização. No contra-ataque, Midorima faz um lançamento distante igual o que fez no outro jogo e sai andando sem se preocupar com a bola, mas nesse momento Kuroko diz para Taiga continuar correndo. Como esperado, o lançamento de Midorima garante uma cesta de 3 pontos, mas logo em seguida Kuroko aproveita a falta de preocupação de Midorima para fazer um passe impressionante, jogando a bola com força para o outro lado da quadra, onde Taiga já chegou e consegue cravar a primeira cesta do Colégio Seirin. No próximo lance, Midorima percebe Tetsuya voltando e hesita em fazer o mesmo lançamento. Em vez disso, ele passa a bola. O técnico de Shutoko percebe que os passes de Kuroko são um problema e que isso impede os arremessos de Midorima. A partida segue equilibrada, com cestas sendo marcadas nos dois lados. Após observar um pouco mais o jogo, o técnico de Shutoko manda Takao marcar Kuroko, e isso realmente faz uma diferença. O cara começa a interferir nas jogadas, impedir que a bola chegue em Tetsuya e até bloqueia os passes dele. Izuki percebe que Takao tem um olhar mais afiado que permite uma visão ampla do ambiente, e assim ele não perde Kuroko de vista. Takao continua bloqueando as jogadas de Kuroko e, para piorar, Midorima decide fazer um arremesso do meio da quadra, para não ficar tão longe caso Tetsuya tente fazer a mesma estratégia. E ainda assim, se conseguirem, as enterradas de Taiga valem apenas 2 pontos, enquanto os arremessos de Midorima valem 3. Porém, Taiga mostra que também pode arremessar a partir da linha de 3 pontos, e mesmo que a bola não entre, ele consegue correr e enterrar, fazendo um tipo de ponte aérea de uma pessoa só. Midorima, por sua vez, faz outra jogada impressionante, arremessando a bola do garrafão do outro lado da quadra para marcar a cesta, mostrando que o alcance dele é a quadra inteira. O primeiro tempo termina em 19-13 para o Colégio Shutoko. No segundo tempo, eles continuam fortes. Takao continua impedindo as estratégias de Kuroko e Midorima continua marcando várias cestas seguidas, e assim o time Shutoko consegue aumentar ainda mais a diferença na pontuação. No terceiro tempo, com Kuroko no banco, Takao aproveita para fazer suas jogadas, roubando a bola de forma parecida com Tetsuya. Quando Midorima vai fazer o próximo arremesso, Taiga pula para bloquear e chega
bem perto, mas Midorima consegue fazer o lançamento mesmo assim. O time Seirin até consegue revidar com uma cesta de Koganei, e no arremesso seguinte de Midorima, Kagami tenta de novo interceptar, e dessa vez ele até encosta na bola, desviando minimamente o percurso, o que faz a bola bater no aro pela primeira vez em um arremesso de Midorima, mas ela desliza e acaba entrando na cesta. Hyuga também marca uma cesta, mas Takao ainda tá confiante em Midorima. Taiga para impedir a passagem dele, porém Takao aparece para bloquear o cara. Na terceira tentativa, após passar pelo bloqueio de Takao, Kagami novamente encosta levemente na bola depois do arremesso de Midorima, e dessa vez o desvio faz a bola bater apenas no ar e voltar. Porém outro jogador do Shutoko aparece e finaliza com uma enterrada. Depois disso, finalmente Taiga pega melhor o tempo de Midorima e consegue espalmar a bola no momento do arremesso, e em seguida Izuki pega a bola, aproveitando o único problema da habilidade de Midorima. O fato de fazer arremessos à distância deixa a bola mais perto da cesta do próprio time, então Izuki finaliza sem ninguém para defender. O jogo parece estar melhorando para o colégio Seirin, porém quando Kagami tenta um novo bloqueio contra Midorima, ele não consegue pular. Espectadores de outros colégios percebem que Taiga e os outros jogadores do Seirin estão ficando sem energia. Taiga continua tentando o melhor que pode, mas é em vão. No intervalo, após o terceiro tempo, os outros jogadores cobram que Kagami tá muito esquentadinho, que tá tentando pontuar sozinho a qualquer momento, mesmo quando deveria passar. Ele responde que não adiantaria passar, pois só ele tá conseguindo rivalizar com o outro time, e que não precisam jogar em equipe no momento. Ao ouvir isso, Kuroko acerta um soco nele e o repreende por achar que pode jogar basquete sozinho. Quando Taiga diz que não adianta jogar em equipe se for pra perder, Tetsuya questiona do que adianta vencer sozinho, se ninguém vai estar feliz. Kagami devolve o soco e diz que não adianta falar bonito se não for vencer. Então Kuroko questiona a definição de vitória, porque pra ele, se você não estiver feliz no final do jogo, independente da pontuação, não será uma vitória. Os outros jogadores concordam que não querem perder, mas que Taiga não deve jogar sozinho, e ele finalmente pede desculpa pra Tetsuya e diz que quer sim ficar feliz quando vencerem. Eles ainda estão com um placar ruim, mas Tetsuya diz que pode fazer algo. Ele só consegue passar, mas fala que pode levar isso a outro nível. Quando questionam por que ele não disse isso antes, Kuroko fala que poucos conseguiriam pegar esse passe, mas Taiga pode até conseguir, mesmo estando cansado. Porém, ele não vai poder passar somente pro Taiga até o final da partida. Izuki diz que vai tentar acompanhar e eles então se preparam para voltar. Nesse momento, Taiga também pede desculpas ao capitão Hyuga pela forma como ele falou. No início do último tempo, Kagami já muda o comportamento e faz um passe impressionante que possibilita uma cesta de Mitobi. Além disso, mesmo sem muita energia, ele pula para bloquear um arremesso de Midorima. Nesse momento, vemos um flashback em que Aida pergunta quantas vezes ele ainda pode pular desse jeito. Apesar dele dizer que pode pular o quanto quiser, Aida calcula que ele só consegue fazer isso mais 2 vezes. Ela manda ele guardar um pulo para um momento decisivo e fazer o primeiro já para bloquear o primeiro arremesso de Midorima. Taiga consegue impedir o lançamento e no banco, Aida explica para os outros jogadores que isso é um blefe. Enquanto Midorima achar que Taiga pode continuar pulando, ele vai reduzir as tentativas de arremesso. Enquanto isso, Kuroko está sendo marcado por Takao e Izuki percebe que a estratégia de Tetsuya não vai ser só desviar a atenção de si mesmo, já que a visão de Takao é tão afiada, mas então ele vai ficar mais evidente de propósito, para diminuir o campo de visão do cara e finalmente conseguir desaparecer. Depois disso, Kuroko finalmente faz o passe que citou, que na verdade é um golpe poderoso para impulsionar a bola e acelerar ela sem mudar a direção. Taiga recebe o passe e aproveita para marcar, mesmo que esteja gastando o último pulo para fazer uma enterrada. Ele só não quer perder a oportunidade de dominar a partida. Os passes de Kuroko continuam efetivos agora que Takao não pode mais impedir. Quando o Seirin diminui para 2 pontos a diferença no placar, o time Shutoko pede um tempo. Kuroko aproveita para falar com Midorima sobre os argumentos dele em relação aos arremessos na época do fundamental. Ele diz que apesar de Midorima fazer 3 pontos com um arremesso, uma enterrada que aumenta a moral do time tem mais valor do que os pontos no placar. Por sua vez, o técnico do colégio Shutoko fala para focarem nos arremessos de Midorima, porque ele percebeu que o outro time tá blefando e Kagami já tá sem energia. Ainda assim, quando passam pro Midorima, Tetsuya aparece para bloquear o passe e possibilitar um contra-ataque. Essa foi também uma estratégia de Aida. Como os oponentes sabem que eles estavam blefando, com certeza vão voltar a focar nos arremessos de Midorima, e isso permite eles saberem exatamente para quem vão passar a bola. Faltando segundos para terminar a partida, Seirin ainda tá perdendo por 2 pontos e precisaria de uma cesta de 3 para virar. Porém, o jogador começa a marcar Hyuga por saber que ele seria a melhor chance do colégio Seirin. Nesse momento, Hyuga troca a marcação com Taiga e corre para receber a bola de Izuki e fazer um arremesso do meio da quadra, deixando o placar em 82-81. No entanto, Shutoko ainda quer vencer e faz um contra-ataque rápido. Quando a bola chega em Midorima e ele se prepara, Taiga usa suas últimas forças para fazer mais um salto. Porém, o oponente engana ele, dizendo que acreditava em seu
potencial, e em vez de arremessar ele abaixa, fazendo Taiga ter pulado à toa. Mas nesse momento surge Kuroko dizendo que também acreditava em Taiga, mas que também acreditava que Midorima faria exatamente isso. Assim ele rouba a bola e impede o último contra-ataque, garantindo a vitória do colégio Seirin. Depois do jogo, Midorima recebe uma ligação de um tal de All-Mine, e é revelado que esse cara vai jogar contra o colégio Seirin na liga. Depois da vitória, o pessoal do time Seirin passa em um restaurante. Lá, Kuroko e Kagami por acaso acabam tendo que sentar juntos com o Kisei, que também estava assistindo o jogo. Depois chega Midorima e avisa que tem outro cara da geração milagrosa em Tóquio, chamado Daiki All-Mine, e que esse jogador é do mesmo tipo que Taiga. Tetsuya confirma que ele é muito bom e que não gosta do tipo de basquete dele. Quando os jogadores saem do restaurante, Kuroko encontra um filhote de cachorro na rua. Aida se apaixona pelo cachorrinho e os garotos querem chamar ele de Tetsuya 2, pelo olhar do dog ser parecido com o de Tetsuya, mas Kagami revela que não se dá muito bem com cachorros. Eles ficam com ele mesmo assim. Algum tempo depois, durante um treino na piscina, aparece uma garota bonita, de cabelo rosa, chamada Momoi. Ela fala que é namorada de Kuroko, mas ele nega. É revelado que Momoi tá estudando na mesma escola que All-Mine, mas ela queria ter ido pra mesma que Kuroko, porém não poderia deixar All-Mine sozinho. Taiga sai pra treinar e percebe que ainda tá com problema pra saltar, sentindo dor na perna. Um cara se aproxima e o desafia pra uma partida de teste. Ele se apresenta como Daiki All-Mine e fala que procura algo que não existe, um jogador melhor que ele. Kagami reconhece que All-Mine é tão irritante quanto os outros caras da geração milagrosa que ele já enfrentou. Enquanto isso, Momoi conversa com Kuroko e diz que viu um vídeo da partida deles contra Shutoko. Ela comenta que Kagami joga de forma parecida com a que All-Mine jogava antigamente. Nesse momento é revelado que Tetsuya tinha muita sinergia com All-Mine. Os dois se complementavam muito bem na quadra, assim como ele faz com Taiga atualmente. Momoi então fala que sem Kuroko, All-Mine passou a jogar sozinho, separado do time. Ela acha que se ele perdesse, ele mudaria, mas o cara simplesmente não perde. Kuroko então reforça que All-Mine vai mudar se for parado por alguém, e promete que vai vencer o cara, pois não estará jogando sozinho. Por outro lado, Kagami não foi bem contra All-Mine, que fala de forma arrogante sobre Kuroko ser uma sombra, e que quanto mais forte for uma luz, mais forte é a sombra, o que significa que as habilidades do Tetsuya são ainda melhores quanto mais forte for o parceiro com quem ele joga. Ele termina dizendo que a luz de Taiga não é tão forte. Mais tarde, Kuroko conta pra Taiga como All-Mine ficou tão bom no basquete que perdeu vontade de jogar enquanto não tem nenhum desafio. Isso fez os outros 4 da geração milagrosa mudarem também. Taiga cita como eles são arrogantes, principalmente All-Mine. Então combina com Kuroko que vão acabar com ele e fazer ele baixar a bola, sem trocadilhos, hein? Chega o primeiro dia da liga final e All-Mine tá atrasado porque dormiu demais. Por telefone ele avisa que vai perder a primeira metade dos jogos, mas que o tempo restante é suficiente para derrotar o colégio Seirin. No vestiário, Aida repreende Koganei por ter falado que se perderem para um time forte, mas venceria os outros dois, eles ainda não se classificam pro intercolegial. Ela fala que não é para eles perderem nenhum jogo. Quando chegam na quadra, Kagami percebe que All-Mine não tá no local. Os colegas dele chamam ele de egoísta por estar sempre atrasado, e ainda falam que não são nada comparados a ele. Izuki pergunta se Taiga não perdeu a motivação, mas ele mostra que ainda tá doido para enfrentar os oponentes, principalmente All-Mine. Com a ausência dele, Tetsuya fala pro time focar e marcar o quanto puder já de início, porque não adianta ficar se preocupando com o cara que ainda não chegou. A partida começa e o time do colégio Toho já mostra que mesmo sem All-Mine eles ainda são bons, mesmo admitindo que não são nada comparados ao All-Mine. Logo eles conseguem uma abertura e já marcam uma cesta de 3 pontos. Os caras continuam dominando a partida e Izuki percebe que os oponentes jogam cada um por si, confiando apenas nas próprias habilidades. Esse é o estilo do time Toho, mas os jogadores do Seirin mostram que jogando como uma equipe unida eles conseguem revidar com um estilo próprio. Enquanto isso, Kisei e Midorima assistem ao jogo e comentam que Momoi também tá com o time do colégio Toho, o que pode ser um problema para os adversários. Quando o Taiga tenta fazer aquela jogada de ponte aérea de um homem só, os adversários não deixam ele avançar para finalizar a jogada, pois de alguma forma sabem que ele não tem muita precisão para uma cesta de 3 pontos, ou seja, previram qual seria a estratégia dele. E Aida comenta que Momoi deve ter pesquisado sobre eles, pois ela é especialista em conseguir informações. Assim o time Toho consegue counterar bem as jogadas do time Seirin. Mesmo assim, Aida não se abala, pois os seres humanos podem evoluir e melhorar, então não adianta tanto assim saber dos dados que já são passados. Além disso, eles ainda podem fazer jogadas imprevisíveis, como as aparições repentinas do Kuroko, que podem ajudar a armar novas jogadas. No segundo tempo, Aida substitui Kagami por Koganei, pois percebeu que as pernas dele ainda não se recuperaram totalmente. Mesmo com ele dizendo que tá bem, ela insiste em colocar ataduras nele antes que possa voltar pro jogo. Ele volta pra quadra pouco tempo depois, mas All-Mine acabou de chegar e já vai entrar no jogo. Na quadra, All-Mine mostra sua habilidade. Ele passa por Kagami sem problema nenhum, dribla Ryuga e segue pra uma enterrada, mas Taiga ainda consegue alcançar
alcançar ele e fazer um bloqueio. No contra-ataque, Izuka encontra uma defesa complicada, mas passa para Kuroko, que acelera a bola para Taiga, que já tá adiantado também. Mas para surpresa deles, All Might também é rápido e consegue bloquear a enterrada de Taiga da mesma forma. O segundo tempo termina ainda equilibrado e até All Might reconhece que o time Seirin não é tão ruim, mas no intervalo ele comenta com outro jogador que não tá jogando a sério porque tá cansado, mas vai ter mais desempenho na próxima metade da partida. No intervalo, Aida fala que vai tirar Kuroko e poupar ele pro quarto tempo. Vai ser difícil jogar sem ele e ainda contra All Might, mas a técnica acredita que é melhor assim do que não poder contar com ele no final. No terceiro tempo, All Might mostra por que é considerado o melhor da geração milagrosa. Ele é muito rápido e muito habilidoso, e Kagami relaciona os movimentos dele com os de basquete de rua dos Estados Unidos. Enquanto assiste ao jogo, Midorima reflete sobre o basquete ter diferentes táticas e movimentos, mas como em todo esporte, existem técnicas que se sobressaem por serem mais efetivas, e são essas técnicas que acabam sendo polidas e aprimoradas, porém isso deixa o jogo com opções limitadas e acaba sendo previsível. Mas alguém como Daiki All Might não segue essas táticas conhecidas, o estilo dele é muito único, por isso não tem como alguém prever. Enquanto isso, Momoi relembra da infância com All Might. Ele jogava basquete de rua até contra adultos e sempre ia bem, com seu jeito imparável de jogar. Na quadra ele continua dando um show, fazendo jogadas que enganam até Ryuga por serem muito irregulares. No próximo arremesso, Kagami pula até mais alto que ele, mas All Might consegue fazer um fadeaway e continuar pontuando. Nem os pulos mais altos de Taiga são suficientes para deter All Might, ele é mesmo imbatível. Em certo momento ele vai até Tetsuya e chama ele para jogar. Aida vê que não tem muita opção, já que estão perdendo por uma diferença de 20 pontos. O garoto realmente faz diferença no time, e tinha que fazer mesmo, pô, o cara é o protagonista. Na primeira vez que toca na bola, ele faz aquele passe incrível a longa distância pro Taiga, que sabe que o All Might vai alcançá-lo e por isso passa a bola pro Ryuga, que finaliza com uma cesta de 3 pontos. Com a ajuda de Kuroko, eles continuam marcando e diminuindo a diferença do placar. O problema é que era All Might que pegava a maioria dos passes de Kuroko na escola Teiko, então ele consegue prever alguns movimentos e usar isso para contra-atacar. Com isso, o colégio Toho volta a se distanciar no placar e, para piorar, Aida percebe um problema e substitui Kagami novamente, porque para evitar forçar a perna machucada, ele acabou colocando muita carga na outra perna. Dessa forma, ele não vai poder continuar jogando e nem participar das próximas partidas da liga final. Sem Taiga, a partida fica ainda mais difícil pro time Seirin. Os jogadores estão chegando no limite. All Might fala pra Tetsuya que o time dele já venceu porque Kuroko já não tá tão eficaz e tá sem a luz do time. Além de que tem uma diferença de 40 pontos e a partida tá chegando ao fim. Mas o garoto não se deixa abalar por esses comentários porque a partida ainda não acabou. Assim, o resto do time também recupera um pouco do ânimo. Mesmo assim, a diferença no placar só aumentou e o colégio Seirin foi esmagado pelo time adversário até o final da partida. Todos ficam arrasados com o resultado e Kagami também perde a esperança enquanto fala pra Tetsuya que esse pode ser o limite deles, então podem não conseguir vencer mesmo unidas as forças. Nos jogos seguintes, sem poder usar o Kagami e com Kuroko perdendo desempenho, eles são massacrados pelos outros dois times, sendo então eliminados da liga do intercolegial. Mesmo desmotivados com o basquete, eles continuam treinando, exceto o Kagami que tá afastado. Aida então reúne o time para falar da próxima chance de competirem, que é a Copa do Inverno, a última competição do ano. Como a dificuldade é no mesmo nível que o intercolegial, eles questionam se tem alguma chance. Então Aida avisa que um tal de TP vai voltar. Os veteranos contam que ele era o melhor jogador do time. Mais tarde, enquanto Kuroko treina sozinho, Teppei Kiyoshi aparece e se apresenta. Ele conta que criou o clube de basquete do colégio Seirin. Durante a conversa deles, ele comenta sobre o basquete ter muitos jogadores generalistas, que marcam pontos e fazem bons passes, mas Kuroko é especialista apenas em passes e faz isso muito bem, porém ele pode estar indo longe demais. No outro dia, tanto o Kagami quanto o Kiyoshi aparecem para jogar. Kiyoshi teve internado após uma cirurgia, por isso não apareceu antes. Ao conhecer Taiga, Kiyoshi o desafia para um mano a mano, valendo a entrada como titular no próximo jogo do time. Kagami aceita e logo de início percebe que Kiyoshi é muito rápido mesmo sendo mais alto que ele, porém Kagami consegue ter um bom desempenho e acaba ganhando com uma enterrada, ganhando então o direito de começar jogando na próxima partida. Depois que Taiga vai embora, Aida dá uma bronca em Kiyoshi. Ryuga percebe que ele nem estava usando tênis de basquete e acusa o cara de ter perdido de propósito. Depois de um tempo eles vão para uma partida amistosa, na qual a pedido de Kiyoshi, Aida coloca apenas os novatos do primeiro ano para jogar. Isso inclui Tetsuya e Kagami. No início do jogo, Taiga fala para Kuroko não passar para ele. A partida segue e Kagami tem um bom desempenho. Kuroko também faz bons passes para os outros jogadores novatos. A equipe Seirin vence, mas com uma diferença pequena de pontos. Depois, em uma lanchonete, Aida questiona qual foi o objetivo de Kiyoshi com esse jogo dos novatos, e ele explica que só queria que Tetsuya conhecesse os limites do próprio basquete. Ele comenta que o ponto forte de Kuroko é fazer uso do ambiente, mas depende dos outros jogadores, e
isso é o ponto fraco dele. Então, para conseguir melhorar, Kuroko vai ter que abandonar esse estilo e encontrar um novo basquete para si mesmo. Depois de uma conversa com Hyuga, Tetsuya vai até Kagami. Eles jogam um pouco e conversam. Taiga pergunta por que ele escolheu ele como a luz para jogar no Seirin. Kuroko explica que não escolheu ele exatamente. Quando estudava na escola Teiko, ele tinha percebido que os outros membros da geração milagrosa estavam se afastando cada vez mais conforme descobriam os próprios talentos, e então deixavam de confiar nele. Então ele poderia ter escolhido qualquer um porque só queria superar a geração milagrosa, mas Taiga é um cara diferente. Ele acreditou em Kuroko, e quando ele disse que não venceriam um oponente forte nem se unindo, ele quis dizer que precisavam se fortalecer individualmente para conseguir fortalecer um ao outro nos jogos. Tetsuya termina dizendo que quer, junto com Kagami e os outros jogadores, tornar esse time o melhor do Japão. Taiga corrige ele novamente, dizendo que eles não querem se tornar os melhores, e sim que vão se tornar. Quando chegam as férias, o time é levado para treinar na praia. O objetivo é dificultar a mobilidade para que os jogadores se esforcem ainda mais no treino. Depois eles vão treinar no ginásio, e lá todos percebem que os movimentos ficaram muito mais fáceis. O mais impressionante foi Kagami fazendo uma cesta sem ser de enterrada. No dia seguinte, na estalagem, enquanto Kuroko e Taiga escovam os dentes, Midorima e Takao aparecem e isso gera uma certa confusão. Acontece que os dois colégios escolheram o mesmo lugar para treinar. Sendo assim, o treino no ginásio vai ser feito com partidas entre as duas escolas. Enquanto os outros jogadores treinam, Aida manda Kagami ir comprar bebidas para todos, mas fala para ele ir correndo porque a loja de conveniência fica a 500 metros. Ela também comenta que deve ser pesado, então ele pode trazer uma de cada vez. No jogo, Kuroko ainda tá tentando achar o próprio estilo, e Midorima fala que ele tá fazendo péssimas jogadas, mas ele conta que só tá tentando melhorar. O técnico do colégio Shutoko fala com outro jogador que viu Taiga correndo lá fora na areia, e comenta que deve ter sido alguma ideia de Aida como um treinamento para reforçar as habilidades dele. O técnico também fala sobre Teppei ser o jogador que eles devem temer. À noite, Kagami chega com todas as bebidas e entrega para Aida, mas ele sabe que isso não foi para beber. Aida percebe que ele comprou não só bebidas pro time Seirin, mas pro Shutoko também, o que significa que ele correu o dia todo, e isso é impressionante porque ele foi muito além do treinamento proposto. Noites depois, Kagami tá treinando em um estacionamento quando Aida encontra ele. Taiga fala que passou o treinamento todo só correndo na areia e quando voltava pra quadra os jogos já tinham terminado. Ele pergunta o motivo e Aida manda ele saltar. Quando ele faz isso é mostrado que ele chegou muito alto, então Aida fala pra ele tentar de novo, mas pulando pelo outro lado, ou seja, usando a outra perna. Enquanto isso, na estalagem, Hyuga e Teppei comentam sobre os pulos de Kagami parecerem inconsistentes. Teppei cita que ele fez enterradas com a mão direita, então ele salta com a perna esquerda, mas que os pulos mais altos dele são com a outra perna. Sendo assim, quando Kagami faz o que Aida pediu, ele consegue encostar praticamente no topo da tabela, mas acaba derrubando. Aida termina falando que a maior arma dele é o pulo, mas que ele ainda pode desenvolver ainda mais essa habilidade. Um tempo depois, o time Seirin vai assistir no jogo das quartas de final do Intercolegial, que vai ser entre Kaijo, o colégio de Ryota Kisei, e Toho, o colégio de Daiki Almine. Taiga pergunta quem Tetsuya acha que vai perder, e ele responde que não dá pra saber. Os dois são bons e jogavam muito no mano a mano, mas Kisei nunca ganhou do Almine antes. Enquanto isso, no vestiário, Momoi tenta entrar em contato com Almine. O cara tá atrasado de novo. Os outros jogadores até comentam que não precisam dele e que ele mal joga com eles, pois fica faltando e atrasando. Mas o técnico acha que nesse jogo eles vão realmente precisar do Almine. Nesse momento ele chega, falando que não poderia perder esse jogo, porque o adversário é Kisei, e é um dos poucos com quem ele pode jogar a sério. A partida começa e a equipe Kaijo garante a posse de bola primeiro. Kisei recebe a bola e até consegue passar por Almine, mas ele impede que o modelo continue avançando. Então a equipe Toho aproveita para contra-atacar. Em poucos segundos eles abrem o placar com uma cesta de 3 pontos. Logo em seguida, Kisei imita o arremesso que acabou de ver, mas Almine consegue desviar o curso da bola, impedindo que a cesta seja marcada. Porém, dessa vez o colégio Toho não consegue contra-atacar a tempo, pois outro jogador da Kaijo rouba a bola e aproveita para arremessar, empatando o jogo em poucos segundos. Almine começa a provocar Kisei, perguntando se ele tá apelando pro trabalho em equipe por não conseguir jogar sozinho, e ainda compara ele ao Kuroko. Kisei responde que aprendeu com Tetsuya sobre fazer a equipe vencer, mas o que ele quer no momento é vencer Almine, por mais infantil que isso possa parecer. Depois disso, Almine faz umas trocas de mão extremamente rápidas para conseguir passar por Kisei, mas ele ainda alcança o oponente. O cara tenta um arremesso sem postura mesmo, mas Kisei pula bem alto e consegue bloquear o lançamento, surpreendendo todos em volta. O técnico da Toho pergunta se Momoi entregou os dados de Kisei pro Almine, e ela conta que ele não aceitou, mas que entregou pros outros 4 jogadores. O time Kaijo termina o primeiro tempo com uma vantagem de 5 pontos. Todos reconhecem que o Kisei tá mais forte do que nunca, mas ele acredita que vai ser uma partida sofrida se continuar assim. Kuroko comenta que Almine tá jogando a sério, mas vai melhorar ainda mais durante o jogo. No segundo tempo, o time Toho começa calmo e já vai marcando os primeiros pontos.
pontos. Os oponentes tentam revidar, mas a equipe de All-Might marca fortemente os caras e mantém a pressão na partida. No final do segundo tempo, a equipe Kaijo continua com dificuldades, principalmente em parar All-Might, e o time Toho consegue virar o jogo. Kisei percebe que não consegue copiar o estilo de All-Might, e lembra que foi ele que o inspirou a jogar basquete, mas ele sabe o motivo de não conseguir copiá-lo. A verdade é que se ele continuar se inspirando no cara, nunca vai conseguir superá-lo. Depois de uma cesta no último instante, o segundo tempo termina em 43-34 para a academia Toho. No intervalo, Momoi avisa que Ryota parece estar tentando copiar All-Might, mas não só uma técnica, e sim o estilo inteiro do cara. Um dos jogadores pede pro técnico tirar ele do jogo para evitar que isso aconteça, mas All-Might tá confiante de que não será copiado, e que mesmo que isso aconteça, não vai mudar o resultado. Então ele repete que o único que pode derrotá-lo é ele mesmo. Lá fora, Kuroko encontra Ryota e explica que o colégio Seirin estava em treinamento e todos foram juntos assistir a partida. Kisei pergunta quem Tetsuya acha que vai vencer entre ele e All-Might, mas ele responde que não tem como saber o resultado enquanto a pessoa não desistir, e ele acha que nenhum dos dois vai desistir, então qualquer resultado é possível. Kisei diz que vai dar o seu melhor e Kuroko se impressiona com o fato dele não afirmar que vai vencer, então Ryota fala que nem ele sabe se vai conseguir. No terceiro tempo, o time Kaijo volta com tudo, principalmente Kisei, que já mostra algumas técnicas de All-Might que ele conseguiu incorporar, e acaba recebendo algumas faltas quando os outros jogadores tentam impedi-lo. Ainda percebe que Ryota ainda não tá com o estilo completo, por isso ele só tá usando no mano a mano contra outros jogadores, sem ser o próprio All-Might. De repente, All-Might marca uma cesta que ninguém consegue ver como a bola foi arremessada. Ele fala pro Kisei que não vai ficar esperando ele ficar pronto. Mesmo assim, o colégio Kaijo não perde o foco, e os colegas de Ryota conseguem pressionar e ainda correr atrás de diminuir a diferença no placar. Além disso, eles ainda conseguem se defender do contra-ataque dos oponentes. Quando a bola volta para Ryota, ele finalmente bate de frente com All-Might, e agora ele mostra um desempenho impressionante usando o estilo do próprio oponente para conseguir furar a defesa dele. Para tentar impedir a cesta, All-Might avança rapidamente para cima de Kisei, mas acaba cometendo uma falta. Ryota joga a bola por trás e acerta a cesta mesmo assim. Os pontos contam e ele ainda ganha um lance livre por causa da falta. Nesse momento é mostrado que All-Might já tá com 4 faltas, mais uma e ele fica fora do jogo. Com isso, as jogadas dele precisam ser mais cautelosas. Após a cesta de tiro livre de Kisei, o time Toho tenta revidar, mas Ryota segue com tudo e parte para um contra-ataque. O cara tá insanamente rápido, porém All-Might vai para cima com tudo de novo, e dessa vez consegue defender antes que a cesta seja marcada, e ainda fala que foi subestimado por acharem que ele se seguraria com as 4 faltas, deixando evidente que ele ainda tá no jogo. Kisei não se abala e ainda diz que ficaria desapontado se não fosse assim. No intervalo após o terceiro tempo, o técnico da Toho tenta rever as estratégias, já que o jogador principal tá com 4 faltas, mas All-Might, confiante, diz que só precisam passar a bola para ele que ele faz o resto. O colégio Kaijo tá preocupado com Kisei acabar se cansando, mas ele pede para que confiem nele, pois ainda tá em condições de jogar até o final da partida. O último tempo inicia e All-Might ainda tá jogando insanamente bem. Logo de cara ele marca uma cesta sozinho, porém Kisei não deixa barato e revida fazendo exatamente a mesma jogada e equilibrando o placar. All-Might continua imparável e vai marcando mais pontos, mas Ryota continua fazendo exatamente os mesmos lances e segue mantendo a diferença no placar estável, até que em um momento ele sente algo na perna, mas ainda acerta a cesta. Ainda percebe que todos os jogadores estão ficando esgotados, e Ryuka comenta que Kaijo tá com problemas porque o placar se mantém uma diferença média de 10 pontos, e vai ser difícil virar nos últimos momentos da partida. All-Might reconhece que Ryota tá indo muito bem, e percebe que o olhar dele tá parecido com o de Kuroko. Eu não acho, mas tudo bem. Os outros jogadores da Toho já estão dispersos com o cansaço, e Kisei aproveita uma abertura para tentar decidir o jogo, faltando apenas 1 minuto para acabar. Teppei percebe que esse momento é mesmo decisivo para a partida. Se o Kisei conseguir marcar, pode ainda dar tempo do time Kaijo marcar mais 2 cestas de 3 pontos para levantar a moral da equipe, mas se errar não vai dar mais tempo para nada. Ryota se depara com All-Might e esse é o ápice da partida. All-Might tenta ler os movimentos dele para adivinhar o que o cara vai fazer. Ele tenta pensar no que faria no lugar dele, mas como os dois conhecem essas jogadas, é difícil tentar se adiantar. De repente, All-Might percebe algo e Kuroko também vê. Em vez de tentar ultrapassar, Kisei pula e All-Might pula junto, só que mais alto. No último momento, Kisei puxa a bola para trás na tentativa de passar pro colega, mas All-Might rapidamente bloqueia a jogada de uma forma impressionante. Assim, Kaijo perde a melhor chance de virar o jogo. All-Might explica que o erro de Ryota foi ter tentado passar a bola, pois no momento que ele olhou pro parceiro, All-Might percebeu que ele ia fingir um lançamento para poder passar. Já se fosse ele não olharia para lugar nenhum ao fingir uma jogada, pois não depende dos companheiros e do trabalho em equipe. Kisei já tá sem esperança, mas os colegas de equipe mostram que o jogo ainda não acabou, porém eles não conseguem marcar. O time Toho ainda tá jogando com tudo nesses últimos segundos. Na última jogada de All-Might, Kisei alcança o cara para impedir a enterrada, pois
pois não quer perder por desistência e sim por não ter sido forte o suficiente. Em uma disputa de força entre os dois no ar, All Might consegue dominar o oponente e finalizar a jogada. A partida finalmente termina com a Academia Toho ganhando de 110 a 98. Na hora dos times se cumprimentarem, Kisser mal consegue ficar de pé, com as pernas falhando, mas o capitão do time ajuda ele a levantar e seguir em frente. Depois do jogo, no vestiário, os jogadores da Toho comentam que All Might já foi embora, e um deles falou que até sentiu medo nessa partida, mas que All Might não usou toda a sua habilidade nesse jogo. Esse cara diz que já viu ele dando o máximo e que ainda tem essa carta na manga, porém ele não poderia jogar assim por muito tempo. Quando a equipe Kaiju vai embora, vemos que o capitão ficou para trás triste com o peso da derrota. Enquanto isso, o pessoal da Seirin reflete sobre o que acabou de acontecer. Eles temem por ter que enfrentar esses caras na próxima competição, mas ainda estão motivados para a Copa de Inverno. Nesse momento, Aida levanta e chama eles para dar continuidade ao treinamento. Se pudessem, eles assistiriam o próximo jogo, pois ainda viriam outros membros da geração milagrosa em ação, mas não podem perder tempo no momento. No caminho, eles passam por um cara alto de cabelo roxo. Até Kagami se impressiona com a altura, supondo que ele tenha mais de 2 metros. Quando o cara passa por eles, Tetsuya parece ter reconhecido a pessoa. Mais tarde, Kagami encontra Kuroko treinando em uma quadra, tentando pelo menos. Ele pergunta sobre os outros membros da geração milagrosa, e Kuroko responde que só sabe como eles eram no fundamental, mas como Kisser, All Might e Midorima melhoraram muito desde então. Os outros dois, o Murasakibara e o Akashi, devem ter melhorado também. Kuroko termina falando que não faz ideia de como eles estão agora, mas diz que vai acabar com todos até não sobrar nenhum. A temporada termina com Taiga correndo e Kuroko arremessando a bola pra ele finalizar com uma ponte aérea. E galera, de verdade, esse anime é muito bom. Chega da vontade de acompanhar o basquete na vida real. Além disso, essa é só a primeira temporada. Se vocês quiserem, eu posso trazer a segunda temporada desse anime aqui pro canal. Pra isso, é só comentar aqui embaixo se vocês querem ou não, beleza? E eu peço sua inscrição nesse canal e a ativação do sininho pra apoiar a gente aqui. E assim a gente trazer mais super vídeos como esse, galera. Deixa um gostei aqui embaixo também pra apoiar esse vídeo, beleza? Valeu, galera, se cuidem!